Salve Netflusuda, Netflusesca e Dropsística, torcida tricolor. Hoje, dia 25 de outubro de 2022, clima quentíssimo no Fluminense e fora dele. A gente está vivendo aí o momento final do nosso ano no nosso tricolor. Nós temos aí eleições marcadas para a segunda quinzena, nós temos aí a reta final do Campeonato Brasileiro que o Fluminense precisa ficar ali entre pelo menos os 5 para aquela tão sonhada vaga na Libertadores e, claro, a reformulação e o planejamento para a próxima temporada. Então a gente vai falar bastante sobre isso nesse Drops de hoje, que é aquele compilado bacana das mais importantes informações do nosso tricolor nessa manhã tarde do dia 25. Mas antes, galera, não se esqueçam aqui, ó. Aqui do meu lado, você tem aqui aquele famoso QR Code, pega lá o seu famoso também leitor de QR Code, aquele aplicativo bacana do seu telefone, para você cair direto lá no aplicativo Netflix, sem publicidade, mais leve, muito tranquilo de você navegar e de ter todas as informações e também, né, os nossos áudios, vídeos, tudo direitinho tá por lá. E aí eu recomendo pra caramba porque eu tenho no meu celular. Beleza, galera? Dito isso, antes da gente ir aos nossos temas de hoje, eu vou pedir a colaboração do amigo de não deixar de colaborar com aquele like. Quem não é inscrito aqui no Netflix, se torne inscrito, faça a inscrição. Quem puder ser membro também, ou seja, porque vale muito a pena e mantém o nosso trabalho de pé. Beleza, galera? Então, sem mais delongas, vamos então ao nosso primeiro tema. Como eu falei, eleições agora marcadas aí, ou a eleição marcada para a segunda quinzena de novembro quentíssimo no Fluminense, conforme eu falei. E aí a gente tem aí a entrevista do Rafael Rolim, que foi repercutida lá no Netflix. Foi uma entrevista concedida para o Esportes News Mundo, onde ele coloca ali as suas principais ideias sobre o que ele pensa do Fluminense em caso de vitória da sua chapa. Mas, Vitor, por que você está falando do Rafael Rolim e não está falando dos outros candidatos? Estou falando do Rafael Rolim nesse momento. Primeiro, porque ele deu essa entrevista mais recente, beleza? E porque eu acho também que essa eleição no Fluminense, fora de dúvida, está polarizada. Essa é a minha opinião. Eu falei isso ontem, falei semana passada. Na minha opinião, por conta aí da temperatura das redes sociais, por conta de tudo o que acontece e das movimentações, dos apoios, aí eu considero realmente a candidatura do Rafael Rolim a principal opositora à manutenção do trabalho do Mário Bittencourt. E outro fato também bastante importante, porque são dois modelos conflitantes, né? O Mário Bittencourt, ele até fala sobre SAF no futuro, nada com muita convicção, mas ele mantém aí o discurso de manter o trabalho que ele vem fazendo, o modelo que ele está utilizando nesse momento. Já o Rafael Rolim é o único dos outros candidatos, os outros 3 de oposição, que de fato usa a SAF como bandeira de campanha. Ele mesmo falou que não é nenhum tipo de tábua de salvação, mas que é um caminho para a reestruturação do Fluminense, beleza? Então, dito isso, o que ele falou de mais importante, Vitor Costa? Ele falou o seguinte, 2 coisas que me chamaram a atenção. A primeira é a questão da necessidade de uma auditoria. É muito bacana, é fundamental uma auditoria, mas o Mário Bittencourt lá atrás, à época da sua eleição, da que ele venceu, ele também falava sobre isso. Então, espero que isso saia de fato do discurso em caso de vitória do Rafael Rolim, para a gente saber o que está acontecendo nas internas do Fluminense. Porque o Mário Bittencourt e o presidente e o Fluminense em si, no domingo, até falei sobre isso ontem, eles divulgaram ali uma espécie de prestação de contas, mas nada oficial, então a gente não sabe de fato como estão as contas do Fluminense, beleza? Então coloca aqui na caixinha de informação, na caixinha de comentário, o que você pensa sobre esta notícia, sobre essa informação, beleza? Item número 2 é esse aqui, ó. Falei pra caramba, aliás, quem não me segue, falei pra caramba nessa manhã lá no Twitter, quem não me segue, Vitor Costa 1111, Vitor Costa 1, tá escrito aqui, ó, tá na minha tagzinha, e eu falei exatamente sobre a importância do John Ares. Hoje pela manhã pipocou a notícia lá do jornal O Jogo de Portugal, que o Sporting estaria de olho, não é a primeira vez, né, estaria de olho, famoso monitorando aí o nosso colombiano voador. E eu falei não por conta disso, tá? Não por esse monitoramento do Sporting, galera, mas eu falei basicamente por conta da importância do John Ares. Se ele é muito importante, se ele é vital dentro de campo, por que não existem ações da diretoria do Fluminense valorizando o John Ares na mesma proporção que ele tem importância dentro de campo? Eu não vejo camisa, eu não vejo copo, eu não vejo ação de marketing relacionada ao John Ares e, sobretudo, o que mais interessa ao jogador, além disso tudo, que é a valorização no salário e tempo de contrato. Então, acho que, mesmo antes disso, eu já falava em semanas anteriores da necessidade dessa valorização aí do nosso John Ares. E eu espero muito que a diretoria seja essa ou seja a próxima, enfim,
quem estiver naquela cadeira no ano que vem possa entender o John Arias como um dos pilares desse time do Fluminense. Ou para ganhar altos salários no Fluminense, você precisa estar acima do peso, sem velocidade e mancando na hora de marcar. Fica a dúvida, fica a questão, beleza? Nosso terceiro tema de hoje é esse aqui, ó. Xerém em promoção. Galera, eu venho falando também no Twitter, nas minhas redes, eu venho falando também nas lives que participo o seguinte, galera. Quando a gente fala de Xerém, a gente entende nós, torcedores, como um grande ativo, talvez o maior ativo do Fluminense, claro, após a sua torcida. A torcida do Fluminense é a razão dele existir. Depois disso, nós temos o Xerém como principal ativo econômico, de fato financeiro, porque a gente sabe que o trabalho é desenvolvido há algum tempo com excelência em Xerém. Agora, a ponta final do trabalho é desastrosa. Se as pontas iniciais, se a estrutura do trabalho é muito boa e forma bons jogadores, excelentes jogadores em boa quantidade, infelizmente o terço final do trabalho é muito ruim. Por quê? Porque vende muito mal. Vende com preços abaixo do mercado. Mas, Vitor, vende-se no preço que o mercado paga. Gente, pelo amor de Deus. Se eu chego aqui na frente e falo assim, olha só, eu sou professor, estou precisando de um lugar para trabalhar e, eu estou aceitando um salário qualquer. Automaticamente que meu trabalho vai ser desvalorizado. O mesmo acontece quando o Fluminense divulga que está precisando vender e o modelo de vendas que vem fazendo nas últimas temporadas. Então, eu espero muito que esse tipo de trabalho também mude, seja com essa, volto a frisar, diretoria ou com uma eventual próxima diretoria. Beleza, galera? O que você pensa sobre esses temas que eu trouxe para os amigos nesse Drops de hoje? Coloca aqui, ó, na caixinha de comentário que eu quero ver a sua opinião, quero ler a sua opinião. O amigo de casa sabe que eu respondo e vamos debater bastante sobre isso, beleza? Antes de sair, galera, deixa aquele like, é muito importante, beleza? Mais um Drops para conta, saudações tricolores, até a próxima, fui!